Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à primeira aula do bloco 2. Finalizamos o bloco 1, o bloco que eu deixei para tratar sobre todos os temas e tópicos sobre administração pública que está aí no seu edital da SEC Bahia. O bloco 1 teve 7 aulas, contemplando aí todas as leis e decretos. E no bloco 2, essa primeira aula, a gente vai dedicar esse bloco 2 às normas dos técnicos de administração, as normas sobre o Conselho Nacional de Educação, as normas sobre o que é o Conselho Nacional de Educação, quais as resoluções que ele traz. Então, o bloco 2 ele terá essa temática de técnico de administração, o que é o Conselho Federal de Administração, o que é o Conselho Regional de Administração, e tudo isso está no edital de vocês. Se vocês forem pegar o edital aqui e olhar lá em conhecimentos específicos, vocês vão achar resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação, vão achar a resolução número 6 do Conselho Nacional de Educação e as normas sobre a profissão de técnico em administração. E a gente vai ver tudo isso no bloco 2, beleza? Primeira aula aqui a gente vai tratar sobre o Conselho Nacional de Educação. Quem é o Conselho? O Conselho ele é o resultado de uma estrutura. Tá? Existe uma estrutura anteposta à criação do Conselho. O Conselho ele não surge do nada. É preciso entender a origem do Conselho para aí a gente ir e encarar essa primeira aula, que é a resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação. Pega seu café e vem junto comigo, que essa aula tá boa demais. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui à primeira aula, tratando aqui da resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação. A primeira resolução do Conselho Nacional de Educação. Como é que você vai entender o que é o Conselho Nacional de Educação? A primeira resolução, se você não sabe nem o que significa isso daqui, você não sabe nem por que existe um Conselho Nacional de Educação no país. E antes de iniciar a aula sobre a resolução número 1, eu vou estar trazendo aqui para vocês como surge o Conselho Nacional de Educação. Tudo surge com a LDB. A LDB tá no edital, tá? A LDB, alguns artigos, mas a LDB ela é a lei mestra da educação no país. É a lei de diretrizes e base da educação. Diretrizes e base da educação. A LDB ela vai normatizar tanto a educação pública, tá? Pública, quanto a educação privada. É ela quem vai falar, olha, a educação do país ela vai ter que seguir esses princípios que ela coloca no artigo, ela vai ter que seguir algumas garantias no artigo 4º, ela vai ter que ser organizada da forma que eu, LDB, estabeleci. E a LDB, ela traz os artigos organizando isso tudo, tá? O artigo 3º traz alguns princípios, tá? A gente não viu ainda em aula, vai ser no bloco 3 sobre a LDB. Mas eu posso adiantar aqui um princípio muito importante que me chamou a atenção. Se você for no artigo 3º da LDB, você vai ver que lá tem a valorização do profissional de educação. Se você for no artigo 4º, lá sobre as garantias da educação, da LDB, que é realmente, de fato, o que deve ser garantido, o que deve ser executado mesmo, sem conversinha, lá fala que o acesso e a permanência de qualquer aluno na escola deve ser garantido. Tá? E a organização, sobre a organização lá no artigo 9º, que vai falar sobre os sistemas de ensino da União, do Estado e dos municípios, ela vai dizer que a União ela estabelece as diretrizes curriculares nacional. Beleza. Eu trouxe esses princípios, garantias dessa organização por quê? A LDB ela traz isso sim. Ela traz a valorização do profissional de educação. Mas você acha que os profissionais de educação no país são valorizados? Você acha que o acesso e a permanência do aluno na escola é garantido? Você acha que é todo aluno que mora, seja no norte do país, onde chove muito, onde as estradas são péssimas, você acha que ele tem acesso à educação como nós que moramos na cidade temos? Você acha que é todo município que disponibiliza um ônibus para buscar e levar esses alunos que moram na zona rural? Então, é uma garantia que não é, de fato, 100% garantida. Porque tem alunos que não têm o acesso à educação como nós temos. Porque moram em estados, em cidades que dificulta esse acesso à escola. E é obrigação da União garantir que o acesso e a permanência na escola dos alunos seja de modo igual para todo mundo. Tá? A organização, sobre a organização, né, das diretrizes curriculares nacional, a LDB ela fala que é a União que estabelece as diretrizes curriculares nacionais. Tá? Só que
A União vai estabelecer isso através de quem? Através de quem a União vai estabelecer essas diretrizes? Através de quem? Quem é que a gente deve cobrar para que a garantia e o acesso e a permanência na escola seja garantido? Os profissionais da educação que não são valorizados, eles devem brigar, recorrer, lutar, exigir isso de quem? Porque a lei, ela estabelece. Mas quem é que vai representar a classe que trabalha na educação, a classe dos profissionais de educação e dos alunos? Aí foi criado o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, ele faz esse elo entre... na verdade, eu vou botar assim, ó. O Conselho Nacional de Educação, ele faz um elo entre LDB, tá? Ele vai olhar para a LDB, vou até colocar isso aqui, e vai olhar para a realidade do país. Por quê? Porque agora que eu tenho um Conselho Nacional de Educação, que é um órgão colegiado, né, que vai deliberar, que vai criar atos normativos, atos administrativos, que vai criar as resoluções, porque é ele que vai olhar para a LDB, ele vai olhar para a lei e vai olhar para a realidade do país e ver se isso daqui, ó, vai ver se... Eu não sou muito bom em desenho, mas vamos botar que isso aqui é uma balança. Ele vai ver se essa balança ela está equilibrada. Se o que está aqui está sendo garantido, se o que está na LDB, que foi estabelecido, ele está se comunicando com a realidade do país. Se, por exemplo, os profissionais de educação que têm esse direito de serem valorizados não estão sendo valorizados, o Conselho Nacional de Educação ele deve ser a base, ele deve ser o conselho, o órgão principal para que a LDB respeite os profissionais de educação. Tá entendendo? Aí sim, agora acho que dá pra gente falar de Conselho Nacional de Educação, né? O que é o Conselho Nacional de Educação, tá? Vocês já sabem o que é o conselho, porque eu acabei de dizer, mas eu vou botar aqui de um jeito, né, de um jeito mais técnico, né, de um jeito mais elegante, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber, tá? O Conselho Nacional de Educação, ele é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, ele é vinculado ao MEC, tá? Ele é um órgão vinculado ao MEC, beleza? Outra coisa importante também, ele é... Nossa, minhas canetas estão me sacaneando hoje. Ele é um órgão deliberativo. O que é deliberar? Tá? Deliberar é julgar, é olhar, é ver se aquilo está certo ou não e depois emitir talvez uma resolução, talvez um ato administrativo, para que aquele erro que o Conselho Nacional está deliberando, para que aquela situação que o Conselho ele está analisando, não se repita. Então isso é deliberar. E para deliberar, eu posso dizer que o Conselho Nacional de Educação, que ele pode vir até com essa sigla aqui, tá? CNE, já que ele delibera, ele também é um órgão colegiado, tá? Ele é um órgão colegiado. Então, se você vir na prova, um órgão deliberativo, um órgão colegiado, é essa a função do Conselho Nacional de Educação, certo? Ele emite pareceres, resoluções, tá? Que é o que a gente acabou de falar. Emite pareceres, resoluções, tá? Resoluções. E o principal, que se você saber isso, para mim, essa aula já valeu a pena. Lembra que eu falei que a LDB ela fala que é a União que vai estabelecer as diretrizes curriculares nacional? Só que ela vai fazer isso através de quem? Vai fazer isso através do Conselho Nacional de Educação. Portanto, o Conselho Nacional de Educação, ele fixa define as diretrizes curriculares nacional, que pode ser expressa dessa forma aqui, tá? DCN, diretrizes curriculares nacional, certo? Então, tá aí o Conselho Nacional de Educação. Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui, parabéns por ter chegado até aqui. Tô editando o vídeo aqui agora, espero que vocês tenham gostado. E se você quiser ver toda essa playlist e ter contato direto comigo, especialmente para a prova do concurso da SEC Bahia, entre em contato comigo no meu WhatsApp aqui embaixo e você terá acesso a toda a minha playlist que eu preparei visando os tópicos principais e os blocos principais do concurso da SEC Bahia. Ademais, ótima aula! Vamos aprofundar aqui agora. Resolução número 1.
Tá? O que é que traz a resolução número 1? Primeiro, a resolução número 1, ela já vai, de cara, definir as diretrizes curriculares nacionais, tá? As diretrizes curriculares nacionais, beleza? Então, se eu falei que o Conselho Nacional, ele fixa as diretrizes curriculares nacionais, é aqui, nessa resolução número 1, que ele já vai trazer, fixar as diretrizes, tá? Agora, fala-se muito em diretriz curricular nacional, mas você faz ideia do que seja essa diretriz curricular nacional? Você faz ideia do que seja isso? Bom, isso aqui eu vou tratar na aula 2, mas eu vou dar uma caprichada aqui para vocês entenderem, beleza? Vamos lá. Diretriz curricular nacional. O que é que vocês entendem primeiro como currículo? Tá? Currículo não é aquele documento que você entrega quando você está precisando de um emprego, não. Aqui, quando eu digo currículo, principalmente currículo nacional, eu estou falando do conteúdo programático, eu estou falando dos assuntos, eu estou falando da grade de assuntos, tá? Conteúdo programático. Só que aqui eu estou falando que a resolução número 1 do Conselho, ela vai definir o quê? As diretrizes curriculares nacional, tá? Diretrizes curriculares nacional. Quando eu digo diretrizes agora, preste atenção. Diretrizes, quando eu falo diretrizes, eu estou falando do princípio a ser seguido. Eu estou falando do espírito a ser seguido, tá? Do princípio, do espírito, do que se espera, tá? Do que se espera. Por quê? Porque aqui, ó, possível pegadinha de prova. Se vier assim na sua prova. Bom, se vier assim na sua prova, o Conselho Nacional de Educação, ele monta o currículo? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele define as diretrizes. Ele define aqui, ó, olha bem, o princípio, ele define o que se espera, ele define as diretrizes mesmo, o significado de diretrizes é isso. Então, pelo amor de Deus, o Conselho Nacional de Educação, ele não monta o conteúdo programático. Ele estabelece, olha, o conteúdo programático que vai ter um outro órgão que vai montar o conteúdo programático. Esse conteúdo que você montou, você deve obedecer às diretrizes, você deve obedecer o espírito, os princípios que eu, Conselho Nacional, na minha resolução número 1, coloquei. Tá? E não cai na prova quais são essas diretrizes do curriculares nacional. Não cai. Mas o Conselho Nacional de Educação ele vai trazer esse espírito que se espera que seja montado o conteúdo programático, tá? Aqueles assuntos, as matérias que sejam cobradas, tá? Para que aquele aluno que, independente se ele mora no Oiapoque ou no extremo sul, lá no Chuí, independente disso, ele vai ter a mesma grade curricular, ele vai receber o mesmo nível de educação para todo mundo. Fechou? Então, beleza. Primeira coisa aqui, tá? Define as diretrizes curriculares nacional. Outra coisa que vocês precisam saber. A resolução número 1, ela integra a educação profissional e técnica no ensino médio. No ensino médio, tá? No ensino médio. Então, o que é essa educação profissional e técnica, mais conhecida aqui, ó, como EPT, Educação Profissional e Técnica no Ensino Médio? A educação profissional e técnica é aquela educação que visa a profissionalização daquele aluno que está no ensino médio. Quando eu falo profissional e técnica, não é nem técnica, perdão, é tecnológica, tá? É tecnológica, educação profissional e tecnológica, tá? E tecnológica do ensino médio. Quando eu digo para vocês que essa resolução ela traz essa ideia de educação profissional e tecnológica, eu estou falando de unir educação, ciência, trabalho e tecnologia. Eu estou falando de preparar aqueles alunos para o mercado de trabalho. E como é que eu faço isso, né? Já que eu sei agora o que é educação profissional e tecnológica, mas como é que eu preparo esses alunos para o mercado de trabalho? Você cria eixos tecnológicos. Sabe aquelas áreas tecnológicos? Sabe aquelas áreas, por exemplo, de TI, né? E aqui vem as áreas de TI, vem as áreas de edificações, tá? Edificações. Aquela galera que gosta já de gestão,
Aqui entra a parte do técnico de administração, tá? Gestão de negócios, por exemplo. Então, aqui entra eixo tecnológico, é isso. São as searas, as opções de profissionalização, tá? Então, a segunda coisa que o Conselho Nacional traz é integração profissional e tecnológica no ensino médio. Mas como ele faz isso? Ele faz isso criando eixos tecnológicos, criando opções para essas pessoas integrarem ao mercado de trabalho. E ele faz isso também possibilitando a certificação, né? Certificação intermediária. Como assim certificação intermediária? Certificação intermediária, gente, é a possibilidade, tá? Possibilidade de você, enquanto aluno, se oferecer ao mercado de trabalho antes de ter terminado o curso técnico completo. Tá? Vocês vão ver que a certificação intermediária ela é feita por módulos e competências. Então, apesar de eu não ter concluído todo o curso técnico, todo o curso tecnológico profissional, se eu fiz um ano, eu ganho um certificado intermediário daquele ano. Por exemplo, se eu for um cara programador, por exemplo, tá? Eu fiz lá para programação. E aí, no primeiro ano, eu aprendi sobre a área de back-end, tá? Eu não terminei o curso completo, mas eu já tenho a certificação de que eu sou um profissional que programo back-end. Tá? Faço a parte de back-end, então eu já posso ir ao mercado e falar, olha, eu tenho essa certificação intermediária aqui, eu posso fazer um estágio, por exemplo, tá? Então, integrar a educação profissional e tecnológica no ensino médio como? Através de um eixo tecnológico, possibilitando a certificação intermediária, que isso permite o acesso mais rápido ao mercado de trabalho, e falou em profissional, tecnológica, eixo tecnológico aqui, tá? Falamos em eixo tecnológico, falamos em certificação intermediária, aqui, ó, falta o último, que é articulação com o mercado de trabalho. Tá? Articulação com o mercado de trabalho. É preciso ter articulação com o mercado de trabalho, porque senão, o que acontece? Já pensou? Você oferece um curso, você moderniza o ensino médio, educação profissional e tecnológica, você oferece eixos tecnológicos para essa pessoa, você vem aqui na certificação intermediária, que é feita por módulos e habilidades, tá? Módulos e habilidades. Se você concluir o módulo, se você tem habilidade, você já alcança essa certificação intermediária. Mas não adianta isso aqui tudo se não tiver uma articulação com o mercado de trabalho. Portanto, sempre que cair, isso aqui cai muito em prova. Por exemplo, vai cair assim, ó, educação mais trabalho. Você vai ficar com medo, pô, mas trabalho não tem nada a ver com educação. E se você vir uma frase nesse sentido, entre educação, trabalho, entre teoria mais prática, cara, mas marca com força. Porque a ideia da resolução número 1 aqui, quando ela fala que integra educação profissional e tecnológica, é justamente profissionalizar e deixar os alunos mais hábeis para o mercado de trabalho. Então, você vai estar sempre trazendo educação e trabalho. Como é que eu vou trazer educação e trabalho? Articulando-me com o mercado de trabalho, trazendo eixos tecnológicos de profissionalização, trazendo certificação intermediária para que você tenha esse acesso mais rápido ao mercado de trabalho. Então, educação mais trabalho, teoria e prática, eles estão sempre juntos, tá? Sempre juntos. Sempre juntos. Sempre, 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 sempre. Tá? Agora aqui uma coisa pessoal. Quando eu fiz meu ensino médio, a minha cidade tem 15 mil habitantes. Quando eu fiz o meu ensino médio, era uma escola toda no improviso, tá? Hoje, a minha irmã, a escola de ensino médio dela tem piscina atlética e é do estado. Tem piscina atlética, tem laboratório, tem biblioteca, tem vários computadores para os alunos fazerem informática. Então, isso daqui já é a resolução olhando para realidade do país, para a educação do país e trazendo essas modernizações, tá? Essa integração aqui de educação profissional e tecnológica que eu não tive, tá bom? Já as pessoas dessa nova geração, isso aqui já está sendo bem mais estabelecido, beleza? E agora vamos falar da educação profissional e tecnológica sozinha, tá? Porque aqui a gente falou, misturou com a resolução número 1 e tal, mas vamos falar aqui da educação profissional e tecnológica. Educação profissional e tecnológica. A educação profissional e tecnológica é essa modalidade que vai articular teoria e prática, educação e trabalho. Isso aqui a gente já sabe. Mas
tem alguns princípios que caem em prova e eu quero que vocês saiam daqui sabendo. Ela articula sempre. Educação. Isso aqui tem que decorar, tá? Educação, ciência, trabalho e tecnologia. Isso aqui, velho, vai cair na sua prova, eu não tenho dúvida. Tecnologia, tá? Educação, ciência, trabalho e tecnologia. Agora vamos para alguns princípios, tá? Princípios da educação profissional e tecnológica. Vamos lá. Integrar educação e trabalho, tá? Educação mais trabalho. Educação mais trabalho, tá? Educação mais trabalho. Outra coisa também interessante. Formação integral do aluno. Quando eu digo formação integral, é justamente isso, né? Não é formar somente, um aluno ele tira 10, ele é uma pessoa que lida bem com teoria, com matemática, mas para o mercado de trabalho, ele ainda é aquela pessoa que não despertou ainda, que não sabe lidar com pessoas. Então, quando eu digo formação integral do aluno, é justamente esse preparo para o mercado de trabalho e para a vida real. Então, formação integral do aluno, tá? Articula teoria mais prática. Articula teoria mais prática. Como eu disse lá em cima, tá? Articula teoria mais prática. Outra coisa importante também, dialoga com o setor produtivo. Perceba, quando eu disse isso tudo aqui, dialogar com o mercado de trabalho, não, com o setor produtivo. Esses aqui são os princípios, tá? Mas quando eu falo lá que a educação profissional e tecnológica, ela, aqui em cima eu disse que ela traz os eixos tecnológicos, que ela possibilita a certificação intermediária e articula com o mercado de trabalho. Não é a mesma coisa que eu trouxe aqui para vocês nesses princípios? É a mesma coisa. Então, esses princípios eles se tornam difíceis de decorar se você não entende a essência. Se você não entende qual é a finalidade da resolução número 1. Se você não entende o que é o Conselho Nacional de Educação. Porque se você vir lá no comecinho do texto, do enunciado da questão, resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação, você já vai pensar, porra, resolução número 1, tá? Conselho Nacional de Educação, eu sei que é o conselho que vai olhar para a LDB e falar com a sociedade. A resolução número 1, vai ser aquela resolução que vai definir as diretrizes curriculares nacional, tá? E vai integrar o EPT ao ensino médio. Integrar o EPT ao ensino médio. Ou seja, integrar a educação profissional e tecnológica ao ensino médio. Beleza? E como é que ela vai fazer isso? Criando eixos tecnológicos. Criando eixos tecnológicos, possibilidades de escolha de áreas de formação. Mas não adianta também eu esperar que essa pessoa faça 4 anos, 3 anos de ensino médio para poder ir para o mercado de trabalho. Então, além de dar o eixo tecnológico, eu vou permitir a certificação intermediária. Certificação intermediária é esse lance de concluir uma competência, tenho uma habilidade, fiz um módulo, estou pronto para poder oferecer esse certificado para o mercado de trabalho. E tudo isso articula-se, comunica-se com o setor produtivo. Tudo isso comunica-se, articula-se com o mercado de trabalho, com o setor produtivo. Entendeu a ideia? E agora aqui vamos para as formas de oferta, tá? Formas de oferta. Bom, e agora aqui veremos as formas de oferta da EPT. Como a EPT ela é ofertada às pessoas, tá? Formas de oferta. Bom, as formas de oferta, ela pode acontecer da seguinte forma. Temos 3 formas de oferta desse ensino. Forma integrada, forma concomitante e forma subsequente. É fácil de decorar porque integrada vai ser intuitivo. Concomitante é um nome bem... Você não esquece fácil desse nome, porque você não vê ele com tanta facilidade assim. E subsequente vocês vão entender. Tá? De forma integrada, o aluno ele possui o ensino médio, tá? Ele possui o ensino médio mais técnico, ou seja, o ensino médio dele, mas o ensino técnico dele é feito na mesma escola e mesma matrícula, tá? Ele não tem matrícula diferente. Então, falou de forma integrada, integrar é isso. Integrar é unir. Unir o quê? Ensino médio e técnico na mesma escola e na mesma matrícula, tá? Também tem a forma concomitante.
Concomitante já é um pouco diferente. Ele possui ensino médio, o aluno, né, ele está fazendo o ensino médio em uma escola e o ensino técnico em outra escola, Ou seja, falou concomitante, ou seja, concomitante, falou concomitante, apita. Concomitante é igual matrículas diferentes, tá? Matrículas diferentes. Falou concomitante, falou em matrículas diferentes. Por que matrículas diferentes? Porque o aluno ele faz o ensino médio em uma escola e o ensino técnico em outra escola. Ou ele pode fazer o ensino médio e técnico na mesma escola, mas isso aqui vai sempre prevalecer. Concomitante é igual matrículas diferentes. Então, se você não quiser ficar preocupado se é a mesma escola ou não, cara, se for matrículas diferentes, já é o bastante para ser concomitante. E geralmente matrícula diferente é isso, né? É o ensino médio em uma escola e o ensino técnico em outra escola. Mas, via das dúvidas, falou concomitante é igual matrículas diferentes e parte por abaixo, beleza? Forma subsequente. Subsequente é mais fácil, porque sequente é algo que já passou. Se ele já passou, o que é que eu posso tirar dessa palavra subsequente? Cara, se já passou, é porque esse aluno já terminou, né? Já terminou o ensino médio, ele terminou o ensino médio e iniciou o curso técnico. Beleza? Então, essa daqui são as formas de oferta integrada, concomitante, subsequente. Falou integrada, se está integrada é porque está junto. Se está junto é porque o ensino médio e técnico ele é na mesma matrícula, na mesma escola. Falou concomitante, nome diferentão. Se é diferentão, tem alguma coisa errada. O ensino médio e o ensino técnico, ele é em outra escola, são escolas diferentes. Ou seja, concomitante é igual matrículas diferentes, tá? Matrículas diferentes, concomitante. E subsequente, sequente é porque já passou, é aquela pessoa que já terminou o ensino médio e iniciou agora o curso técnico. Beleza? Cara, é isso, tá? Sobre essa aula, eu posso acrescentar aqui mais uma coisinha. Vocês não vão achar ruim não, né? Se eu acrescentar mais uma coisinha aqui, tá? Quando eu falo assim, articulação com o mercado de trabalho, que eu trouxe lá em cima, tá? Articulação com o mercado de trabalho. Articulação com o mercado de trabalho. Essa articulação, ela acontece da seguinte forma. Vou trazer uma forma mais técnica, porque se algum texto desse cair na prova, vocês já viram aqui comigo. Articulação com o mercado de trabalho, ela pode acontecer como? Ela pode acontecer de 3 formas, tá? Essas 3 formas, decorem-as, pois cai muito. Articulação com o mercado de trabalho. Ela pode acontecer com estágio supervisionado, o que é intuitivo, né? Um estágio. Prática profissional, através de práticas profissionais. E também o diálogo com produtores locais. Aquela ideia de trazer umas pessoas para fazer algumas palestras na escola, aquela ideia de trazer realidades, de trazer planos que alguém conseguiu fazer com sucesso, né? Sempre ia na minha escola alguma pessoa que teve um plano de sucesso e inspirar os alunos, inspirar a gente nesse lance de articular com o mercado de trabalho. Beleza? Cara, sobre a aula é isso, resolução número 1. Hoje vocês entenderam o que é o Conselho Nacional de Educação, que ele é um órgão colegiado, deliberativo, é o órgão que vai definir as diretrizes curriculares nacional, ou seja, ele não vai estabelecer o currículo, ele não vai lá colocar os assuntos, não, ele vai estabelecer as diretrizes, ele vai estabelecer o espírito e os princípios para depois alguém elaborar, que vocês vão ver na próxima aula, quem vai elaborar o currículo, para que essa pessoa saiba elaborar ele bem feito. Por quê? Porque as diretrizes já foram estabelecidas. Vocês viram que a resolução número 1, que está lá no seu edital, ela traz 2 coisas importantes. Primeiro, ela vai definir essas tais diretrizes curriculares nacional e vai integrar o EPT ao ensino médio, Educação Profissional e Tecnológica no ensino médio. Tá? E ela vai fazer isso como? Trazendo eixos tecnológicos.
que são as áreas que o aluno pode se qualificar. Informática, edificações, gestão, tá? Mas ele não pode só trazer os eixos tecnológicos, ele precisa de certificação intermediária. Por quê? Porque essa certificação intermediária, que é baseada em competência, habilidade e módulo, vai falar para ele, olha, você não concluiu tudo, mas você já está hábil a oferecer-se ao mercado de trabalho com aquilo que você tem competência, com essa sua habilidade, com o módulo que você concluiu. E a última coisa, né, da resolução número 1, é essa articulação com o mercado de trabalho, beleza? Falamos também sobre os tipos de oferta do EPT, da Educação Profissional e Tecnológica, forma integrada, que é junta, concomitante, matrículas diferentes e subsequente, que é quando a pessoa já terminou o ensino médio e agora está querendo fazer o ensino técnico, tá? Vimos também essa ideia de teoria e prática, educação e trabalho, teoria e prática estão sempre juntas, tá? Também vimos a ideia de educação, ciência, trabalho e tecnologia. Então são palavras que eu não trouxe o texto da lei para vocês, mas são palavras que, se você vir na prova, pode marcar com certeza que aquilo ali está certo. Falou em educação e trabalho, teoria e prática, falou em educação, ciência, falou em profissionalização tecnológica, isso aí pode marcar que é certo. Beleza? É isso, aula número 1, bloco 2, feita. Até a próxima aula, onde a gente vai tratar sobre quem é que faz esse currículo, quem elabora o currículo, quais são os conteúdos que caem no currículo. E é justamente sobre isso que a aula 2 vai tratar com vocês. Beleza? Um abraço, tamo junto.